Existe um grande motivo pelo qual eu considero que a parte de indicadores é essencial para que você continue vendendo muito ao longo do tempo. Por que isso? Porque se você olha quais eram os gurus de vendas há 2, 3, 4, 5 anos atrás, boa parte deles se renovou. Por que a gente vê uma renovação tão grande e tão rápida dentro desse mercado? Justamente porque ninguém está atento da maneira que deveria aos indicadores finais. Quando a gente fala, por exemplo, de startup SaaS, a gente sabe que no final das contas fundos de investimento cobram aquela famosa regra: eu estou investindo X para recuperar Y, ou seja, eu preciso entender o quanto que eu coloco de dinheiro aqui e o quanto que eu retorno de dinheiro do outro lado. Então, para cada real investido, eu consigo vender X vezes mais esse valor investido. Fechado? Então, ok. A partir daqui, o que você tem que entender? O mercado de vendas ele está cada vez mais, e eu estou dizendo isso da maneira mais sincera possível, ele está cada vez mais ágil. E isso causa uma canibalização dentro do processo, porque o que você acredita que funciona hoje não vai funcionar em 3 meses. Quando a gente falou de curva de adoção de tecnologia lá atrás, eu estava te explicando aquela lógica de innovators, early adopters, laggards lá no outro ponta e early majority, late majority. Fechado? Então ótimo. O que você tem que considerar quando a gente fala de Brasil? O Predictable Revenue, ele começou nos Estados Unidos há vários anos atrás e só agora ele está chegando traduzido em português. O problema de quem está entrando na onda do Predictable agora é que o Brasil demora a aceitar uma nova estratégia, um novo processo, uma nova tática, mas quando ele aceita, a adoção é em escala. Ou seja, o que você faz lá nos Estados Unidos e fica 2, 3, 4 anos funcionando, no Brasil não fica nem 6 meses sendo eficaz. O porquê disso? Porque quando você começa a enviar e-mails muito bons de prospecção, de conexão, quando você tem uma champion letter matadora para poder apresentar sua proposta, o que vai acontecer é que todo mundo vai copiar. E quanto mais gente copia, menos eficaz você se torna, porque você passa a não ser diferenciado. E os seus indicadores eles vão demonstrar isso. Afinal, o que você não mensura, você não consegue otimizar. E a gente falou aqui até agora sobre Kaizen, Scrum e uma série de outros pontos, garantindo que você tenha uma otimização constante no seu processo. O que eu quero dizer com isso daqui para você? Primeiro lugar, essas são algumas das etapas mais básicas dentro de um funil ou de um pipeline de vendas. Quando a gente trata de Smart Lead, um lead conectado, MQL, SQL, cliente, o que eu quero entender são as minhas taxas de conversão de etapa em etapa. Por que eu vou entender isso? Essa é a primeira dica valiosa para você sobre indicadores. No final das contas, você dita o ritmo do seu time de vendas através do seu processo de inteligência comercial. Por quê? Porque você tem que encontrar números constantes e esses números eles têm que se manter ao longo de um tempo grande e você vai precisar otimizar constantemente para garantir que esse número se mantenha constante, para que ao longo do tempo só isso daqui importe. Ou seja, preciso dobrar minhas vendas? Eu vou dobrar o número de Smart Leads. Por quê? Porque eu estou entendendo que a conversão de Smart Lead para conectado, que é o famoso Reach Rate, ou de conectado para MQL, MQL para SQL, ou de SQL para cliente, elas se mantêm constantes ao longo do tempo. Eu não posso deixar existir gargalo daqui para frente. Por que eu não posso deixar de existir nenhum tipo de gargalo? Porque os gargalos eles matam qualquer tipo de processo. Você não pode deixar que a sua conversão de SQL para cliente seja horrível, porque você já encontrou um cara com perfil, esse cara com perfil, talvez ele tivesse timing para ouvir sua proposta, e ele tendo timing, ele não está fechando. O que está acontecendo? Você tem que pensar o tempo inteiro na sua estratégia e em como garantir que toda essa lógica permaneça constante. E aí, o que vai acontecer é o seu win rate, ou seja, a sua taxa de conversão total dentro do seu funil, ela vai ser constante, e se você quiser fazer qualquer alteração, você faz a alteração lá no topo do seu funil, no volume que entra para dentro do seu processo.
O que a gente faz geralmente quando a gente vai trabalhar dessa maneira nos nossos clientes ou até mesmo dentro de casa? Eu entendo o quanto que o meu time gasta dentro de cada etapa, ou seja, realizando ligações aqui para conseguir a conexão, a famosa cold call, ou seja, lá embaixo, fazendo envio de proposta, personalizando e-mails para poder enviar e por aí vai. Se eu entendo um pouquinho desse tempo, se eu entendo um pouquinho do que acontece e eu tenho um feedback de volume inicial, garantido, eu vou colocar o meu número de Smart Leads para bater lá no topo. Topo o quê? Topo da eficiência operacional do meu time. Eu vou garantir que eles gastem o máximo de horas do dia realizando esse processo. Por quê? Porque eu posso sim garantir que em algum momento eu tenha uma folguinha para ele ser treinado ou alguma coisa do gênero, mas eu tenho que garantir que esse ramp-up ocorra dentro do treinamento. Depois disso, é hora de vender o máximo e dar tudo de si. Agora que você entendeu que o principal passo para começar a analisar os seus indicadores em vendas é entender qual a tua conversão, etapa por etapa do teu pipeline ou do seu funil de vendas, então fechou. O que você precisa saber a partir de agora? Eu dei exemplos dentro de um modelo de pipeline padrão. Talvez você tenha outro pipeline dentro de casa. E aí é a mesma lógica aplicada. Mas aqui não muda nada. O que são KPIs? Os KPIs ou KPIs são Key Performance Indicators. Eles são diferentes dos OPIs, ou Operational Performance Indicators. Por quê? Os KPIs, e isso é a melhor explicação que eu já ouvi, ela veio do André Telles. O André Telles ele falava o seguinte, cara, pensa o seguinte, o presidente da Vale, ele sabe, por exemplo, qual que é o EBITDA final da operação, ou EBITDA, o que você preferir. O EBITDA é Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que é basicamente a lógica do lucro operacional de uma operação. Fechado? Então, beleza. O presidente da Vale ele precisa saber o EBITDA da Vale, ou de uma operação de uma mina, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, como que a Vale faz, por exemplo, a remessa de pepitas de minério para conseguir escoar e fazer a venda deles? O que o André contava é que existe uma tubulação e essa tubulação ela envia as pepitas através de pressão. E essa pressão ela funciona muito bem com um determinado diâmetro ou um range dentro desse diâmetro de cada uma das pepitas. E aí existe um Operational Performance Indicator, que é justamente um API, falando de um ponto operacional, um indicador operacional, que vai tratar do diâmetro das pepitas, o diâmetro médio das pepitas entregues em um determinado dia. Se passa daquele diâmetro, pode ser que ela trave dentro da tubulação e atrapalhe todo o escoamento. Se ela, ao contrário, ao invés de travar, ela é muito pequena, está abaixo do diâmetro, a pressão não empurra ela com a velocidade necessária e ela também pode travar porque vem uma outra atrás um pouquinho mais rápida. Fez sentido? Então ótimo. Pensa comigo. Key Performance Indicator, o presidente ele vai olhar. É algo muito estratégico. Operational Performance Indicator, ele já não é tão estratégico. Ele vai ser olhado no dia a dia. Aqui a gente está falando de Key Performance Indicators, são aqueles que afetam a estratégia de sua empresa inteira. Então o primeiro deles, que você precisa analisar, o teu ticket médio. Você pega o valor de todas as vendas realizadas ao longo de um determinado período e divide pelo número total de vendas realizadas naquele mesmo período. Ele vai te dar aqui qual que é o valor médio de um contrato vendido ou de um MRR, por aí vai. Então você vai entender exatamente o quanto que teu time está conseguindo trazer de receita naquele momento. Fechado? O ticket médio é importante porque você vai entender dentro do seu mercado, dentro do seu benchmarking, se você está vendendo aquilo que você espera, aquilo que o seu fundo de investimento busca ou aquilo que vai te ajudar a conseguir talvez o break-even ou uma lucratividade esperada. Dentro desse modelo, você pode dividir de acordo com o seu produto ou seu serviço, você pode ter diversos valores ou diversos planos e você pode tentar criar uma distribuição. Por exemplo, eu tenho os planos 1 a 4 e eles vão crescendo em termos de valores totais. Então, o meu plano 1, que é o mais barato, e o plano 4 mais caro, eu vou considerar que o plano 1 vai representar 80% das minhas vendas e o plano 4 vai representar só 1%, com o restante distribuído entre o plano 2 e 3. Você pode criar isso para criar uma noção de previsibilidade e saber exatamente como que seu time de inteligência comercial vai direcionar as listas, pensando que você tem que ter listas pré-qualificadas. Fechado?
Naturalmente, o ticket médio ele vai influenciar no LTV, ou Lifetime Value, que é o valor que um cliente gera ao longo do tempo em que ele permanece como cliente da sua empresa. Ou seja, se o cliente compra de você e aí ele tem um contrato 12 meses ou um contrato mensal, ou seja, ele pode cancelar no mês seguinte sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de multa, o que ele vai fazer nesse caminho? Ele vai, talvez, ir renovando ou cancelar. E você vai pegar uma média de tempo em que um cliente permanece na sua empresa. A maior dificuldade de LTV para empresas nascentes, empresas que têm pouco tempo, é uma previsão muito acertada, já que você fica com, querendo ou não, poucos dados nas mãos para entender o que vai acontecer e qual é o comportamento final. Quem tem planos anuais acaba sofrendo um pouquinho, porque entende que o churn, que é justamente a taxa de saída de clientes, vai entender que esse churn ele acontece principalmente com 12 meses. No meio do caminho, como existe uma multa geralmente, boa parte dos clientes se recusam a sair por causa do pagamento da multa, mas completando 12 meses, vários deles vão sair. E isso deve ser computado como churn, não simplesmente como, olha, ele fechou o tempo dele aqui dentro e ele poderia renovar ou não. Fechado? Então ótimo. Vamos lá, lead time é o tempo que cada lead vai demorar, ou o tempo médio que todos os seus leads vão demorar em cada etapa do seu funil. Então a gente falou anteriormente da sua conversão por etapa do funil, o lead time é o tempo que você demora para tirar um lead de uma etapa e passar para a próxima. É bom porque o somatório final do lead time é o seu ciclo de vendas, e aí você entende onde está o gargalo e onde você precisa qualificar ou até mesmo agilizar o seu processo. Além de tudo, o ciclo de vendas, que é esse somatório, ele te mostra um pouquinho de como que é a sua previsibilidade e ele te ajuda a entender para cada otimização que você realiza, quando que você vai ver o impacto final em vendas. Então, se eu estou fazendo uma otimização no meu meio de funil, eu vou saber que o meu ciclo de vendas total é X, mas pelo meu lead time, a passagem de etapa por etapa, de onde eu estou otimizando até o fim, a expectativa é que ela seja metade de X ou talvez um terço de X. E aí, por aí, eu entendo o quanto que eu começo a cobrar do meu time um resultado daquela otimização. Por último, churn determinado por cada um dos responsáveis pelo churn. O que é o responsável pelo churn? É o vendedor que fechou aquela conta. A gente considera um tempo limite para poder fazer essa análise. Ou seja, tem um vendedor, esse vendedor vendeu uma conta agora. Eu dou no máximo 3, 6 meses para garantir que aquela conta permaneça como cliente meu. Por que eu vou considerar isso? Porque o meu time de Customer Success não pode ser responsabilizado por todos os churns, especialmente quando eu não qualifiquei bem e forcei uma venda para bater meta, ou porque eu estava desesperado, queria ganhar mais comissão, ou algo do gênero. Então, nesses casos, eu vou punir o vendedor que deixou aquele lead mal qualificado se tornar um cliente sabendo que ele não teria o retorno sobre o investimento esperado. Nesses casos, geralmente você já pagou uma comissão para o seu vendedor, para o seu time de vendas, e esse vendedor ele vai ser punido com o que a gente chama de clawback. O clawback é justamente um desconto nas comissões dele futuras, garantindo que você consiga recuperar aquilo que você pagou para ele lá atrás de maneira injusta, porque ele vendeu um cara que não era realmente qualificado. Se você realiza o clawback e tem uma análise do seu churn determinada por responsável, você vê quem está qualificando mal e quem está qualificando bem. Você entendeu a lógica dos KPIs? Então, pelo menos aplica isso dentro de casa. Se você quiser entender um pouquinho mais dos OPIs, você vai precisar ir mais a fundo no seu processo, porque eles podem variar de acordo com o seu mercado, com o produto ou serviço que você vende e até mesmo com o processo e as peculiaridades dele em que você implementou dentro do seu time. Agora é hora de falar dos OPIs. A gente trouxe um exemplo muito fácil de se aplicar, de entender e extrapolar, ou seja, levar para outras áreas para que você consiga definir, mensurar cada etapa do teu processo de vendas. Fechado? Primeiro deles, fluxos em geral. Quando eu falo de fluxos de cadência, sejam de prospecção, retomada, sejam fluxos de envio de proposta, reengajamento, maturidade, o que você preferir. Eu vou ter uma lógica que eu tenho e-mails dentro desses fluxos, correto? Além dos e-mails, eu posso ter outros dados, como outras tarefas, como touchpoints de LinkedIn, ou cold calls, ou até mesmo calls de remarcação e por aí vai, então elas já deixam de ser cold, porque elas já não são frias, eu já tenho uma conexão realizada. Dentro desses casos, o que a gente vai considerar? Em primeiro lugar,
eu posso analisar o resultado do fluxo como um todo, ou seja, quantas conexões que eu consigo naquele fluxo, quais são os melhores resultados que eu tenho, se uma cold call minha ou uma call minha eu consegui conectar com o meu cara, se eu simplesmente recebi uma resposta, mas eu não consegui a conexão com o decision maker ou com aquela pessoa, com o meu target. Então, dentro desse processo, eu tenho N indicadores que podem ser analisados. Mas um dos mais simples de se explicar é o indicador baseado em e-mails. O primeiro deles que eu vou falar é o Open Rate. O Open Rate é o indicador que vai definir ou determinar a abertura dos seus e-mails. Então, você mandou um e-mail, o lead clicou e abriu ele ou não. Dentro dessa taxa, você tem uma lógica que geralmente é menor, de reply rate, ou seja, se ele abriu, ele respondeu ou não. Aqui no meio, geralmente, eu tenho uma taxa de perda, ou seja, os caras que abriram e não responderam. Mas depois dos caras que responderam, quantos que responderam positivamente eu consegui efetivamente conectar, ou seja, quantos que se converteram dentro da minha etapa. Nesses casos, eu vou sempre trabalhar com essa lógica. E aí, eles são OPIs muito importantes, ou OPIs muito importantes. Por quê? Porque o Open Rate, ele trata do meu assunto do e-mail. Ele consegue definir se o assunto e o briefing estão chamando atenção o suficiente para o meu lead clicar. Ou até mesmo, não necessariamente precisa ser na prospecção, mas ele está tratando justamente se eu consigo gerar a atenção, se eu estou falando do AI, daquela lógica de atenção, interesse, desejo e ação. Depois disso, o reply rate ele vai tratar de, beleza, o lead abriu, eu chamei a atenção dele, eu consegui fazer com que ele lesse, então ele viu o corpo do e-mail, entendeu o que dava para ler, ele teve interesse de ler, e aí, depois de ler, eu gerei o desejo para que ele me respondesse, reply rate. Então, a taxa de respostas que eu recebi daquele e-mail. E, por fim, das respostas, quantas foram positivas. E aí, é justamente o cara partindo para uma ação. No final das contas, quando eu trato dessa lógica, o que eu posso pensar, e aí uma análise simples baseada em OPIs. Se eu tenho um Open Rate muito alto e um Reply Rate baixo, o que vai acontecer? Quer dizer que o meu assunto está muito desalinhado ou está quebrando expectativa em relação ao corpo do meu e-mail. O lead abre, mas ele não quer me responder. Fechado? Se ele abre e responde, mas a conversão é negativa, o que está acontecendo? Muito simples. Você está conseguindo respostas negativas na grande maioria dos casos, ou os leads estão te jogando lá para frente. Então, ou você não gera urgência suficiente, ou ainda assim a sua proposta de valor é fraca. Em ambos os casos, geração de urgência fraca é proposta de valor fraca também. Então pode ser que você não foi tão fraco a ponto do lead te rejeitar, mas ele adiou aquilo que você está oferecendo. Então é hora de trabalhar o corpo do seu e-mail e entender como que você consegue trazer esses caras mais para o seu lado. E aí é voltar lá atrás, naquela lógica do twist the knife quando eu estou falando de conexão, ou até mesmo lá na frente, quando eu estou tratando de retomar um lead que já fez o Deep CT comigo, eu tenho o problema dele garantido e eu quero mostrar para ele a implicação e fazer ele sentir a dor para que ele me responda. Fechado? Isso é bem simples e você pode aplicar ao longo de todo o seu processo, dentro de cold calls, dentro de calls e até mesmo após envio de proposta, tentando analisar quais são os leads que convertem pós envio de proposta e, dentre os leads que recebem proposta, quais são os que demoram, tipo, qual que é o ciclo de vendas, então meu lead time ali dentro e como que eu vou trabalhar algumas lógicas. Por exemplo, eu tenho uma proposta mais curta, uma proposta mais longa, eu tenho, tipo, análises por valores de propostas, então o meu plano mais básico ele tem uma conversão menor que o meu plano mais alto. Será que é porque eu engajo meu lead no plano mais alto? E por aí vai. Você entender um pouquinho de como que você consegue analisar os números totais e como que você consegue destrinchar tudo isso para ter análises mais específicas como aqui e ir garantindo a otimização constante do seu processo passo a passo para ter o impacto lá no final do seu funil, eu acredito que já deu para entender bastante coisa. Consegue, monta tudo o que você precisa dentro de casa, garante que você tem as ferramentas que te dão todos os feedbacks que você precisa e aí no final das contas, fechou. Você já tem o seu feedback necessário para otimizar o seu processo e você já tem tudo que você precisa apresentar, seja para o seu gestor, seja para o seu investidor, ou seja até mesmo para você mesmo, para entender aquilo que você precisa melhorar caso você esteja personalizando o processo. Fechado?